Olá, saudações. Hoje o nosso bate-papo rápido aqui vai ser para falarmos a respeito do uso inadequado da ideia de estudo de gênero. Primeiro nós podemos começar com o erro terminológico. Gênero é uma das classificações dentro do taxon, da taxonomia, que define características das espécies. Então nós podemos até lembrar daquele macetinho lá do ensino médio, reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Passou-se a utilizar a terminologia de estudo de gênero para dizer que é algo voltado à luta contra a homofobia. Porém, são ideias que costumam ir absolutamente contra ao que é científico e ao que é de fato palpável, inclusive em aspectos psicológicos, psicanalíticos. Então, o que é que nós temos? Nós temos, de fato, sexo, comportamento sexual e identidade sexual. Esses são os elementos estudados. Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando de reprodução. A espécie humana possui apenas 2 sexos. E um terceiro, que é o intersexo, ou hermafrodita, que é uma mistura dos dois, porém caracterizando mais para o sexo masculino ou mais para o sexo feminino. Por que existe o sexo? Por uma questão evolutiva de divisão de tarefas que visa a perpetuação da espécie, protegendo melhor a prole, dividindo funções entre o macho e a fêmea. Isso em um aspecto natural. Na nossa espécie atualmente, mesmo que algumas coisas sejam imutáveis, muitas tarefas podem ser divididas. Por quê? Porque os perigos naturais já não existem da forma que existiam antigamente, a menos que seja um grupo de pessoas que ainda vivem uma subvida em relação ao que nós temos hoje como uma existência digna. Bem, o comportamento sexual ele é exatamente isso, ele define as funções de cada sexo, não especificamente na reprodução, mas na proteção e perpetuação da espécie, né? Protegendo a prole. Comumente, o macho é aquele que luta para defender a prole, e a fêmea, que ainda está em um estado físico sensível, né, amamentando, ainda fraca, ou em gestação, o que diminui a sua capacidade de combate. E a fêmea ela vai estar o tempo inteiro amamentando a prole, e por isso ela fica mais tempo com a prole, enquanto o macho ele sai para caçar, ele sai para lutar contra invasores, enfim. Na nossa espécie é mais assim, né? Existem outras espécies que é um pouco diferente, mas estamos falando especificamente da espécie humana. Então, ao longo da história, na grande maioria das culturas, o macho ele saía para caçar e para lutar. Isso nos dá, inclusive, características físicas, né? Características comportamentais, até hoje trazidas. Até mesmo, né, no tempo de hoje ainda trazemos isso. E isso, obviamente, pode ser mudado através da evolução, através de treinamento comportamental, muitos elementos. Né? Não o aspecto físico, porque isso já está aí firmado pela evolução, e para que isso mude são alguns milhares de gerações, e para isso deve haver uma alteração no meio ambiente. Bem, devido à nossa evolução
social, nós temos a identidade sexual. O que é a identidade sexual? É o self do comportamento sexual. Então, por exemplo, na sociedade na maioria das sociedades, um homem não deve usar brinco. Isso é uma coisa da mulher. É uma coisa que não fica legal no homem. Mas aí o homem ele para e diz, poxa, isso não vai interferir na minha orientação sexual. Porque eu não vou passar a gostar do mesmo sexo, de ter atração pelo mesmo sexo. Então, eu posso usar o brinco. Então, a percepção de alteração nos comportamentos sociais. Não quer dizer que mude a orientação sexual. O que é a orientação sexual? É o desejo sexual, o desejo do ato sexual para macho, fêmea ou ambos. Isso quer dizer, existem apenas 3 orientações sexuais. Heterossexual, para o sexo oposto, homossexual para o mesmo sexo e bissexual para ambos os sexos. Então, por que dizem que existem diversos sexos por aí? Olha, esse é um dos maiores erros, né, desse tal estudo de gênero. Quando se fala em diversos sexos, fala-se sobre formas de ter a relação sexual. Isso é mais uma questão de fetiche, isso não tem coisa alguma a ver com sexo. Isso é fetiche. Então, se o ato sexual ele é com um do mesmo sexo, é homossexual. Se a pessoa tem atração pelo mesmo sexo, é homossexual. Então não quer dizer que um homem, ao ser penetrado por outro homem, ele é homossexual. E se ele fizer sexo oral com um homem porque ele não foi penetrado, ele não é homossexual. Como tem algumas afirmações por aí. Negativo. Se tem uma atração pelo mesmo sexo, é homossexual. Se tem pelos dois, é bissexual. Ponto final. Isso é uma coisa constante? Isso é uma outra questão. Algumas pessoas querem ter uma experiência nem porque tiveram atração, mas porque são forçadas socialmente a experimentarem uma relação com um sexo que a pessoa não tem atração alguma. Então virou uma questão de coação social. Então o que nós temos que entender que é fundamental o estudo, o esclarecimento, a destruição de preconceitos, de paradigmas de que pessoas do mesmo sexo não podem ter uma relação, que pessoas do mesmo sexo não podem ter uma união perante a lei, ou até perante algumas religiões que permitam isso dentro dos seus dogmas, das suas doutrinas. A questão é utilizar a nomenclatura gênero, que é um elemento da taxonomia, para estudar uma coisa que é séria, que não é brincadeira. Principalmente uma sociedade que foi desenvolvida através do preconceito, da discriminação. Aquele indivíduo que é bissexual ou homossexual, independente do sexo, ele é mal visto. Então, a ideia de estudar corretamente orientação sexual, sexo, comportamento sexual, identidade sexual, da forma correta, essa importância é muito grande. Agora, transformar isso em instrumento de militância, isso é erradíssimo. Porque o que comumente vemos não é uma luta por direitos, mas uma luta pela liberação da cópula em público. E isso independe da orientação sexual, porque isso fomenta, por exemplo, em crianças, desejos que são naturais da nossa espécie e que, se surgem prematuramente, podem levar problemas à sociedade. E até à saúde, né? Uma gravidez na adolescência, isso vai gerar problemas até de saúde, riscos, né? A pessoa pode ir a óbito, a moça, e com
que o rapaz, né, de 12, 13 anos, com que capacidade financeira que é fundamental hoje, com qual capacidade de experiência de vida, eles vão criar essa criança. Então isso gera um problema. E aí aproveita-se para entrar na questão do aborto. Então é só abortar. Bem, isso já é um outro problema e é uma outra discussão também. Mas a mensagem que eu quero passar aqui é que é fundamental a discussão sobre discriminação de orientação sexual. É esse o ponto. Mas discutir discriminação. E não buscar direito de cópula em público. Isso é desagradável tanto para o heterossexual como para o homossexual. Ninguém quer entrar em um lugar e ver pessoas copulando em cima da mesa. Ou no meio da rua, em uma festa pública qualquer, uma comemoração pública, tendo ato sexual porque é normal. Se todo mundo faz, para que esconder, né? Até poderíamos dizer então, poxa, se eu dentro da minha casa tenho o hábito de defecar em cima da mesa e cozinhar o miojo no vaso sanitário, eu posso fazer isso no restaurante porque é uma coisa que eu faço e eu considero normal. Negativo, eu tenho que fazer isso, né? Eu teria que fazer uma coisa estapafúrdia dessa dentro da minha residência. Então a mensagem é essa. Estudo de gênero é uma terminologia errada e uma ciência inexistente. O que muito me assusta é que às vezes existem pós-graduações nisso. Algumas só levam o nome, mas tem estudos sérios lá dentro. Outras, além do nome equivocado, tem estudos que não condizem com a realidade científica. É por isso que o mero uso de um termo buscando uma aceitação social acaba se tornando algo perigoso, porque não se pode garantir o que terá lá dentro. Então a mensagem que eu quero passar aqui é que nós devemos sim trabalhar indo contra a discriminação, mas de maneira científica, de maneira correta, e não por grupos militantes que sequer sabem diferenciar sexo, orientação sexual, identidade sexual e comportamento sexual. Ok? Grande abraço e até o próximo bate-papo.